Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Nós estamos aqui na leitura do dia 174. São 174 dias fazendo a leitura da Bíblia capa a capa e você é o meu convidado. Então, nós vamos fazer hoje a leitura de 1 Crônicas 11 a 13, Efésios, o final do livro, o capítulo 6, e Salmos 24 e Provérbios 21. Né? Então, estamos aqui para fazer a leitura maravilhosa. Né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos então agradecer a Deus por esse momento. Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse momento, já agradeço por esse período que nós vamos estar aqui fazendo a leitura da Tua Palavra, para ter mais conhecimento. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento. Agradeço já pelas bênçãos derramadas lá na casa da Lorena no dia de ontem, foi uma bênção pelo já os comentários, Senhor. O Senhor está sempre presente usando o Teu servo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelo dia de ontem, agradeço já por esse amanhecer. Fica conosco, Senhor. Eu oro em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Amém. Então aqui nós vamos iniciar e nós vamos aqui então já começar aqui com o livro de 1 Crônicas, né? Primeiro Crônicas 11, capítulo 11, versículo 1. Então, antes da gente falar um pouquinho já exatamente dessa leitura, a gente está continuando a ler o livro de 1 Crônicas, né? É interessante que após esse encerramento da história de Saul, Crônicas volta o seu foco para Davi. Isso não acontece por acaso. O objetivo do livro é destacar a linhagem da promessa, a adoração ao Senhor e o governo segundo o coração de Deus. Se Saul representa governo baseado em autossuficiência, Davi representa o governo baseado na dependência de Deus. Deus não procura apenas pessoas capacitadas. Ele procura corações disponíveis, né? Então, que você esteja com o seu coração disponível aí para a gente fazer essa leitura aqui, né? Do livro de 1 Crônicas 11, versículo 1. Davi, rei de Israel e de Judá. Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebrom e disse: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria protetor e chefe do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles o ungiram, e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus. E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. E Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Jeruia, dirigiu seu ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado, do lado leste do Monte Sião,
E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. 1 Crônicas 11, versículo 10, os soldados famosos de Davi. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Acmune. Jezobeão era o líder de um grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e o matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo da família de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha da Paz Damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava. Enquanto que um bando de um filisteu acampava no Vale dos Gigantes, um grupo dos filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço, levaram para Davi, mas ele não quis beber daquela água e, em vez disso, o derramou como oferta a Deus e disse: ó Deus, eu não poderia beber dessa água, isso seria mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que fizeram os famosos três. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Capsel, foi o soldado famoso, praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio e um homem muito grande, de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe, Eleanã, filho de Dodô, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Arode, Eres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Irques, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Uza, Ilai, da cidade de Aoi, Elede, filho de Baaná, e Marai, os 2 das cidades de Netofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, do território da tribo de Benjamim. Benaías, da cidade de Piratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, da cidade de Arba, Azimavete, da cidade de Baarum, Eliaba, da cidade de Saalbom, mas Assem, da cidade de Gibzon, Jonatas, filho de Sage, e Aiam, filho de Sacar, da cidade de Arar. Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, Aías, da cidade de Pelom, Esrom,
Esro, da cidade de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, do país de Amon, Naarai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe, Ira e Garebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisá, um dos principais membros da tribo de Ruben, que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Anã, filho de Maacá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias, da cidade de Asterá, Sama e Jeiel, filhos de Otão, da cidade de Aroer, Jediael e Joá, filho de Zinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zoba. Então aqui nós lemos o versículo 11, o capítulo 11 de 1 Crônicas, e nós vamos para 1 Crônicas 12, versículo 1, os primeiros membros da tribo de Benjamim que seguiram Davi. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a eles alguns soldados corajosos de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era, atiravam flechas com o arco, pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Eiezer e Joás, filho de Semaá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beracá e Jeú, que era da cidade de Anatote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso, e um dos líderes do grupo chamado Os 30. Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, que era da cidade de Gedera, Eluzai, Jerimote, Realias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife. Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. 1 Crônicas 12, versículo 8. Membros da tribo de Gade que seguiram Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como leões e ligeiros como gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista da seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Euzabade, Jeremias e Maquibanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e do rio puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto do lado leste como do lado oeste do rio. Membros da tribo de Benjamim e Judá que seguiram Davi. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse: se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo, mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amazai, e que depois veio a ser comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus, tudo de bom para você, para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. 1 Crônicas 12, versículo 19. Membros da tribo de Manassés que seguiram Davi.
Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Siclag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe e o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes de grupos de mil homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi e por isso em pouco tempo seu exército ficou enorme. A lista do exército de Davi. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazer o rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles: da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens, e Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos aos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés, do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer e é a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis e de confiança, treinados para usar todos os tipos de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Aser, 40.000 homens preparados para a batalha. Da tribos que ficavam a leste do rio Jordão, isto é, Ruben, Gade e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todos os tipos de armas. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas. Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe até as tribos de Isacar, Zebulon e Naphtali do norte vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas, bois carregados de comida, isto é, farinha de trigo, figo, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado, ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Finalizamos aqui então o 1 Crônicas 12 e nós vamos então para o 1 Crônicas de número 13. Versículo 1: A arca da aliança é tirada de Kiriat Jearim. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas, aos sacerdotes, aos levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a arca da aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul.
Essa proposta agradou o povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Amate no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab, Uzá e Alô, e gritavam e guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus, e eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram, então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado com Uzá e ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus na sua ira havia castigado Uzá, e assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, que poderei levar comigo a arca da aliança? Como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. Finalizamos as leituras do capítulo 11, 12 e 13 de 1 Crônicas, né? E nós vamos agora para Efésios de número 6, né? Então nós estamos aqui entrando no encerramento desse livro, fechando o livro de Efésios. São 6 capítulos. Ao longo dos 6 capítulos, Paulo nos ensinou que somos em Cristo, como devemos viver por causa dessa nova identidade. Aprendemos que somos salvos pela graça, fomos adotados como filhos de Deus, fazemos parte de um só corpo, somos chamados à maturidade espiritual. Nossos relacionamentos devem refletir Cristo. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, e a principal mensagem de Efésios é: nossa identidade em Cristo determina a nossa forma de viver. Antes de falar sobre comportamento, Paulo falou sobre identidade. Antes de falar sobre fazer, Paulo falou sobre ser. Então nós vamos aqui para o livro de Efésios 6, versículo 1. Filho e pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e a sua mãe, por isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não trate seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Versículo 5. Escravos e seus donos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. Não obedeçam os seus donos só quando eles estiveram vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer.
Bade com prazer e como vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembre que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, trate os seus escravos também com respeito, pare de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata todos igualmente. Versículo 10, Efésios 6, a armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como deve anunciar. Efésios 6, versículo 21, saudações finais. Tíquico, nosso irmão querido irmão e fiel servo do trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias ao meu respeito para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aquilo aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Benção. Que Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, deem a todos os irmãos paz e amor como fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém? Então aqui a gente finaliza o livro de Efésios 6, né? Nós vamos aqui para o nosso devocional que é Salmos. Hoje é Salmos de número 24. E que diz assim, né? Salmo de Davi: quem pode ir ao templo? Ao Senhor Deus pertence, sim, o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares, pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará e o salvará e declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Amém? Aqui então foi o Salmos 24 e nós vamos para Provérbios, né? Então Provérbios hoje é dia 21, nós vamos ler Provérbios 21, que tem aqui 31 versículos, né? Então Provérbios 21, para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Voltamos, né? Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isto é pecado. Versículo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acabará logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porém, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal que dentro da casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente poderá conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém, o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença de Deus, do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Amém? Então aqui a gente leu 31 capítulos, né, do livro de Provérbios 21. O versículo que eu marquei aqui é o versículo de número 2, que diz assim: se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. E também aqui o versículo de número 31, que finaliza assim: se os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, Senhor,
rendemos graças a Ti, agradecemos já, Senhor, pela leitura dessa palavra, pelo entendimento da Tua palavra, nesse dia de número 174. Fica conosco, Senhor, nesse dia, nos abençoa, Senhor. Eu já agradeço, abençoa as pessoas que entraram, as pessoas que assistirão, que o Senhor possa estar transformando o coração deles e dar a bênção. Eu oro em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, amém. Até amanhã, né? E nós estamos aqui firmes para a maratona da leitura da Bíblia, capa a capa, 365 dias. E amanhã será o dia de número 175 e você é o meu convidado.